Olá, muito bom dia, graça e paz a você, amado e amada do Senhor Jesus, filho e filha do Deus Altíssimo Todo-Poderoso. Hoje, 17 de outubro de 2023, uma manhã chuvosa e fria, parecendo inverno, na estação da primavera. Mas o nosso coração está aquecido pela gratidão que temos ao Senhor, pois hoje Ele permitiu a continuidade do fôlego de vida em nossa caminhada terrena. Por isso, não desanime, enquanto a vida sempre haverá esperança. Continue crendo, continue exercendo a sua fé, porque a palavra de Deus, as promessas de Deus, elas vão acontecer. O Senhor é fiel e justo e cuida de todos aqueles que temem e confiam no Senhor. Minuto de Sabedoria quer compartilhar no seu coração esta manhã uma mensagem para nossa reflexão, meditação, extraindo lições para todas as áreas da nossa vida, inclusive a principal, que é a nossa área espiritual, com o seguinte tema: de Herodes a Hezbolá, a coincidência, ela continua e vai continuar acontecendo. O grupo Hezbolá é um grupo terrorista paramilitar islâmico de orientação xiita que surgiu no Líbano, Oriente Médio, durante a Guerra Civil, na década do ano de 1980. Esse nome Hezbolá, por incrível que pareça, ele é originário árabe e significa Partido de Deus, com D pequeno. Herodes I o Grande, o rei da Judéia, ele nasceu no ano de 73 a.C. na cidade de Jericó, lá na Judéia. Jesus Cristo teria nascido no reino de Herodes. Provavelmente, segundo historiadores, no ano 6 da nossa era. O pai de Herodes era o Antípatro, descendente de Esaú. E a sua mãe, Cipra, era árabe. A história de Herodes com Jesus está registrada em Mateus capítulo 2, verso 16, quando nos descreve que homens orientais descritos como magos visitaram o bebê Jesus em Belém, e Herodes havia dado instruções claras para que eles voltassem e darem o endereço, ou seja, revelarem onde Jesus estava. Só que eles desobedeceram o rei da Judéia. Sem informações exatas, Herodes mandou matar todos os meninos abaixo de 2 anos. Foi quando Maria e José recebem uma orientação do anjo e levam Jesus para o Egito, até a morte de Herodes, e depois eles voltam. Aqui começa a essência desta mensagem de Minutos de Sabedoria. De Herodes aos grupos terroristas, incluindo este grupo Hezbolá que estamos nos referindo, a crença, a ideologia, os princípios e valores deles determinam em seu comportamento a morte, a eliminação de inocentes que aos olhos deles são ameaças, ou eles são como escudos para eles salvarem a própria vida. É exatamente o que estamos vendo nesses acontecimentos em Israel. A morte de milhares e milhares de pessoas inocentes, assim como muitas crianças que não tinham nada a ver com o problema, com o nascimento de Cristo, morreram
pela ordem do rei que queria eliminar Jesus. Como sempre fazemos, então, diante disto que foi mencionado nesta introdução, aceite a sugestão de sempre, de todos os dias, de Minuto de Sabedoria. Ei, amado e amada do Senhor Jesus, pare, pense ao menos um minuto, porque um minuto de sabedoria pode mudar, pode salvar uma vida inteira. Qual a lição? O que nós queremos transmitir a você usando este fato contemporâneo e que ao mesmo tempo vem essa coincidência acontecendo desde lá de trás? O que significa tudo isso? Quantas circunstâncias afetam pessoas ao nosso redor, da nossa família, com enfermidades levando a óbito, como, por exemplo, o vírus da Covid-19. E segundo a própria ciência, muitos estudiosos dizem que este vírus ele foi criado em laboratório e disseminado pelo mundo. E muitos inocentes morreram por culpa de uma ação como essa. Qual a lição? O que significa? O que queremos dizer com isso? Que nós que escapamos, que estamos salvos, há um propósito também em nossa vida. Nós precisamos discernir, segundo a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus que fala conosco, que nos ensina, que nos mostra as coisas, que nos dirige, não murmurar, não reprovar a Deus, não morrer emocionalmente e espiritualmente por causa desta perda, deste inocente que morreu. Há um propósito em nós estarmos vivos. Se nós fizermos isto, reprovarmos a Deus, ou simplesmente também morrermos emocionalmente e espiritualmente com esta situação, com o inocente que foi ceifado da nossa família, nós estaríamos não entendendo de que este acontecimento teve a permissão de Deus. E muitas vezes não entendemos e não sabemos e nem vamos saber qual o propósito, o porquê Deus permitiu exatamente que isto aconteceu. Por que aconteceu? Mas a palavra de Deus, ela nos dá um amparo. A palavra de Deus nos dá uma possibilidade de refletirmos o que fazermos e como fazermos mediante uma situação como essa. Vejamos o que diz lá em Romanos, através do apóstolo Paulo, Romanos 12:2. Diz assim: não vos conformeis com este mundo. Ou seja, nós não devemos tomar forma com isto que aconteceu, mesmo a pessoa sendo inocente e ter a sua vida ceifada, ou qualquer circunstância. Não devemos nos amoldar a esta situação, morrer emocionalmente, morrer espiritualmente por causa disso que aconteceu, mas nos transformarmos, renovando a nossa mente, a fim de que possamos discernir qual a vontade do Senhor, qual a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Da mesma forma, em Malaquias capítulo 3, verso 18, nos diz que, mediante qualquer situação da nossa vida, em tudo na nossa vida, há uma diferença entre o ímpio e aquele que serve a Deus. Então, ao vermos essas atrocidades tremendas acontecendo, desde Herodes, que matou aqueles inocentes,
E muitos outros cristãos que morreram inocentes por causa da perseguição a Jesus Cristo, ao Evangelho. Até os dias de hoje, esses dias sangrentos, da morte de milhares e milhares de inocentes. De lá até aqui, há uma diferença daquele que serve a Deus. Mas, pastor, nós não estamos preparados para a morte. É difícil, sim, mas a palavra está dizendo, o profeta está dizendo, que há uma diferença quando enfrentamos qualquer situação em nossa vida, há uma diferença de como o ímpio enfrenta e de como nós enfrentamos. Por isso, o teor, a essência dessa mensagem é em não morrermos espiritualmente e emocionalmente, mas pensarmos, refletirmos, pararmos mediante a palavra de Deus. Porque aquele que serve a Deus, ele tem o Consolador. Ele vai sentir a saudade, ele vai sentir uma dor tremenda, ele vai ter um impacto da perda, porque nós somos humanos, mas nós não vamos morrer. O Senhor não permitiu que nós morrêssemos como esse inocente morreu. Ele não permitiu que nós passássemos por tais circunstâncias como aquele do nosso lado passou, porque ele tem um propósito na nossa vida, e um propósito na vida daquele que talvez tenha ido, ou daquele que adquiriu uma enfermidade como o vírus. Então, é preciso pensarmos nisso, aproveitarmos, e cada vez que estivermos vendo esses nomes, esses grupos terroristas, o acontecimento de Israel, sempre nos lembrarmos que é o relógio de Deus, é o sinal de Deus, são os sinais, é o apocalipse de Deus. E se Ele nos preservou, nós somos daqueles que servem a Deus. Há uma maneira diferente de encarar toda e qualquer situação. Pense nisso. Fale com o Espírito Santo. Que você possa refletir nessa mensagem e entender que, por pior que seja a situação que tenha acontecido com aqueles que estão ao nosso redor ou dos quais fazem parte da nossa família, o Senhor está no controle de todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o propósito para o qual foram chamados. Que você possa pensar nisso. Esta situação de morte de inocentes, de circunstâncias, de muitas enfermidades e coisas que acontecem, desde lá de Herodes até agora hoje o Hezbollah, essa coincidência vai continuar acontecendo. Mas nós temos um Deus, nós temos o Deus Espírito Santo que habita em nós, que nos ensina, que nos mostra, que nos consola, que nos levanta, que nos sustenta, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que você, a partir de hoje, cada vez que ligar a sua televisão ou ouvir alguma coisa acerca de todos esses assuntos que estamos tratando nesses dias, que você possa se posicionar com diferença do ímpio. Claro que muitas lágrimas vão rolar, claro que a saudade muitas vezes vai bater, claro que muitas vezes não vamos entender uma enfermidade causada por alguma coisa, por alguma circunstância que a pessoa não tem culpa, não teve culpa, mas nós devemos continuar com a palavra, direcionados nos desígnios do Senhor, porque tudo está escrito na palavra do Senhor. E tudo que está escrito vai acontecer. E estamos caminhando, estamos vivendo o início das dores, porque Jesus está muito perto de voltar. Que Deus abençoe você rica e poderosamente nesta palavra, meditando, refletindo e ouvindo a voz do Espírito Santo. Deus abençoe você, em nome de Jesus.